Entre as ruas estreitas e silenciosas da Vila União, em Campinas, existe uma casa que até hoje ninguém quis reformar. As janelas estão trancadas por dentro, o portão enferrujado e o mato cresceu tanto que já cobre metade da fachada. Os vizinhos passam rápido, sem olhar para dentro. Alguns fazem o sinal da cruz, outros preferem mudar de calçada. Naquela casa, no começo dos anos 2000, uma família inteira desapareceu sem deixar rastros. Quando a polícia finalmente entrou, 3 dias depois, o cenário era de horror absoluto. A mesa do jantar ainda posta, o rádio ligado e o relógio da parede parado às 22h37. Desde então, o caso ficou conhecido como o Massacre da Vila União, um crime brutal que transformou um bairro pacato em sinônimo de medo. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Quem matou a família Andrade e por quê? 2 décadas depois, as respostas ainda dividem Campinas. E a casa continua lá, vazia, esperando. A família Andrade morava há mais de 15 anos na rua Antônio Prado, no coração da Vila União, zona sudoeste de Campinas, SP. Eram conhecidos no bairro como gente tranquila, trabalhadora e discreta. O pai, Carlos Andrade, 42 anos, era mecânico em uma oficina próxima. A mãe, Regina, dava aulas de reforço escolar em casa. Os 2 filhos, Lucas, de 15 anos, e Helena, de 9, estudavam na escola estadual da esquina. A rotina era simples: café às 7, trabalho o dia todo e jantar em família por volta das 10 da noite, depois que Carlos fechava a oficina. Nada chamava a atenção na vida deles. Até que, na noite de 18 de junho de 2002, algo mudou. Os vizinhos lembram que por volta das 22h30 ouviram o cachorro da família latir sem parar. Depois, um som metálico, como se alguém tivesse batido uma porta de ferro com força. E então, silêncio absoluto. No dia seguinte, a professora de Helena estranhou a ausência da menina. Carlos também não apareceu na oficina, nem Regina deu aula. Os vizinhos começaram a desconfiar quando o cheiro forte começou a sair da casa 2 dias depois. A polícia foi chamada na manhã do dia 21. O portão estava trancado, mas a chave ainda no lado de dentro. Nenhum sinal de arrombamento. Quando os policiais entraram, o relógio da sala marcava 22h37. A comida ainda estava servida, os pratos sobre a mesa e a televisão ligada num canal fora do ar. Mas não havia ninguém. Nem corpos, nem sangue. Nada. Apenas uma frase escrita à caneta na parede próxima à porta dos fundos. Eles não queriam ir embora. A partir dali, o caso da Casa da Vila União se tornaria um dos maiores mistérios criminais da história recente de Campinas. O caso foi assumido pela Delegacia de Homicídios de Campinas, sob o comando do delegado César Bonfim, conhecido pela frieza em casos difíceis, mas nem ele estava preparado para o que encontrou dentro da casa dos Andrade. Os peritos relataram que, apesar de a casa estar fechada por dias, o interior estava frio, com uma sensação de umidade que não combinava com o calor de junho. As janelas estavam trancadas por dentro, e o cachorro, o mesmo que latira na noite do desaparecimento, foi encontrado morto no quintal, sem ferimentos aparentes. A equipe fotografou cada cômodo, a sala com a TV chiando, o relógio parado às 22h37, o jantar intocado. Mas o que mais intrigou todos foi a mensagem na parede, escrita com letra firme, sem tremor, como se tivesse sido deixada com calma. Eles não queriam ir embora. O texto estava escrito com tinta de caneta azul, a mesma usada em uma pilha de provas escolares que Regina corrigia. Porém, a caligrafia não era dela, nem de Carlos, nem das crianças. Em um dos quartos, a polícia encontrou marcas de mãos pequenas nas paredes, feitas de um pó branco semelhante a gesso. E no chão, ao lado da cama de Helena, um rádio-relógio ligado, emitindo um ruído constante de estática. O detalhe mais inquietante, o visor piscava exatamente à mesma hora do relógio da sala, 22h37. O delegado Bonfim,
ordenou que a casa fosse isolada e iniciou as buscas pela região. Foram acionados cães farejadores, drones e voluntários. Mas não havia rastro de Carlos, Regina, Lucas ou Helena. Enquanto isso, vizinhos começaram a relatar acontecimentos estranhos. Portas batendo sozinhas, vozes ao entardecer e luzes acendendo dentro da casa mesmo após a energia ter sido cortada. Uma moradora da rua, Dona Ivonete, jurava ter visto uma mulher parada na janela, com as mãos apoiadas no vidro, olhando fixamente para a rua, exatamente onde Regina costumava observar os filhos brincando. A polícia, no entanto, tentava manter o foco. A hipótese inicial era sequestro seguido de homicídio, talvez ligado a uma dívida ou crime de oportunidade. Mas o que ninguém conseguia explicar era como uma família inteira pôde sumir sem deixar nenhum vestígio, nem mesmo digitais de terceiros dentro da casa. O caso começava a tomar contornos inexplicáveis, e o medo, aos poucos, se espalhava por todo o bairro. Com o passar das semanas, o caso dos Andrade começou a tomar proporções que nem o delegado César Bonfim conseguia controlar. A imprensa chamava de a casa que respirava. As pessoas evitavam passar na rua à noite, e toda nova pista parecia levar a lugar nenhum, até que uma descoberta antiga mudou tudo. Durante uma varredura nos registros de imóveis, o delegado descobriu que a casa já havia sido palco de outro crime, 10 anos antes. Em 1992, um homem chamado Raimundo Diniz, ex-soldado do Exército, havia matado a esposa e 2 filhos no mesmo endereço, antes de tirar a própria vida. O caso, arquivado na época como homicídio seguido de suicídio, nunca teve motivação esclarecida. A ficha de Raimundo mostrava algo curioso. Ele também trabalhava como mecânico, assim como Carlos Andrade, e segundo os arquivos, o crime ocorreu às 22h37. O delegado sentiu o peso da coincidência, pediu acesso ao processo antigo e chamou o perito que trabalhou no caso original, Agnaldo Ceni, já aposentado. Ao comparar as fotos da cena de 1992 com as atuais, um detalhe gelou a equipe. Em ambas as paredes, no mesmo lugar, estava escrita a mesma frase: eles não queriam ir embora. A letra era idêntica. Mas como isso era possível, se o autor original estava morto havia uma década? Agnaldo contou que, na época, achou que Raimundo havia deixado a mensagem antes de morrer. Mas o perito também lembrava de um detalhe esquecido nos relatórios. No laudo antigo, o corpo do soldado foi encontrado de olhos abertos, com a mão direita segurando uma caneta azul, a mesma que agora aparecia sobre a mesa dos Andrade. A coincidência parecia impossível, mas os fatos eram claros. A casa da Vila União tinha um histórico de violência e desaparecimentos, e as datas, os objetos e até os detalhes das cenas se repetiam com precisão assustadora. O delegado Bonfim passou a suspeitar que alguém estava recriando o crime de 1992. Mas quem teria acesso aos detalhes de um caso arquivado há 10 anos? E o mais inquietante, por que escolher a mesma família, no mesmo lugar e na mesma hora? Enquanto buscava respostas, Bonfim recebeu uma ligação que mudaria tudo. Um morador de rua havia encontrado uma fotografia antiga entre entulhos atrás da casa. Na imagem datada de 1991, aparecia o antigo morador, Raimundo Diniz, com um menino pequeno no colo. No verso, uma dedicatória: para o pequeno Carlos, com carinho do tio Raimundo. O mecânico desaparecido era sobrinho do homem que cometera o crime original. Após a descoberta da fotografia, o delegado César Bonfim percebeu que o caso tinha deixado de ser apenas um desaparecimento. Agora, havia uma conexão de sangue entre o passado e o presente. Carlos Andrade, o pai da família, era sobrinho do assassino Raimundo Diniz. E, segundo parentes distantes, Carlos herdara a casa anos depois, quando o imóvel foi leiloado pela prefeitura. Ele reformou o local, acreditando estar deixando o passado para trás. Mas, sem saber, havia voltado para o mesmo lugar onde sua família fora destruída. Os investigadores decidiram fazer uma nova busca na residência, dessa vez usando equipamentos de áudio e varredura térmica. Durante a madrugada, enquanto analisavam o porão, uma estrutura antiga e parcialmente cimentada, um dos peritos notou algo estranho.
Embaixo do piso, o detector captava pontos de calor intermitentes, como se houvesse energia sendo liberada. Decidiram quebrar o chão. Lá embaixo, encontraram uma caixa metálica enferrujada, envolta em cimento. Dentro, uma fita cassete com uma etiqueta borrada. 18/6/2002, 28 reais. O áudio foi restaurado e analisado. A gravação tinha pouco mais de 3 minutos e começava com o som de pratos sendo arrumados e uma voz feminina, possivelmente de Regina, dizendo: "Lucas, desliga essa TV e vem para a mesa." Depois, uma interferência seguida por um ruído agudo, semelhante à estática do rádio-relógio. Então a voz de um homem ofegante, quase sussurrando: "Eu disse que não era para voltar aqui." Em seguida, gritos, objetos caindo e o som de uma porta se fechando com força. O relógio toca 11 vezes, embora a fita indicasse 22:37. E por fim, o mesmo ruído retorna, agora acompanhado por vozes infantis sussurrando: eles não queriam ir embora. Quando a gravação termina, o silêncio é absoluto. Nenhum especialista conseguiu explicar a origem das vozes. Não havia indícios de montagem, nem interferência elétrica compatível com o ruído. O delegado Bonfim mandou lacrar a casa. Mas nos dias seguintes, os policiais responsáveis pela perícia começaram a relatar pesadelos, insônia e uma sensação constante de serem observados. Alguns pediram transferência, outros abandonaram o caso. E quando o delegado voltou à casa uma última vez para encerrar o inquérito, notou um detalhe que o perseguiu até o fim da carreira: a mensagem na parede. Eles não queriam ir embora. Havia sido escrita novamente, com a mesma tinta azul, embora a parede tivesse sido pintada semanas antes. O inquérito oficial sobre o desaparecimento da família Andrade foi encerrado em 2004, sem conclusões definitivas. Nos registros consta apenas: família desaparecida, motivo e paradeiro desconhecidos. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum suspeito foi identificado. E a fita cassete curiosamente sumiu do arquivo da delegacia meses depois, sem que ninguém assumisse a responsabilidade. Com o tempo, a casa foi vendida a baixo custo, reformada, e acabou se tornando uma residência estudantil. Mas os novos moradores nunca ficaram por muito tempo. Relatos de sons noturnos, vozes vindas do porão e relógios parando exatamente às 22:37 fizeram o local voltar a ser conhecido como a Casa da Vila União. Um nome que, para os moradores antigos, carrega mais do que uma simples lembrança. Carrega um aviso. O delegado César Bonfim aposentou-se 2 anos depois, mas manteve um hábito até o fim da vida. Acendia uma vela todos os dias às 22:37, dizendo que era pelos que não quiseram ir embora. Hoje, mais de 20 anos depois, a casa ainda está de pé, silenciosa. Mas dizem que em algumas noites de junho é possível ouvir um cachorro latindo, seguido de um breve som metálico, como uma porta sendo trancada por dentro. E então, silêncio. Baseado em fatos reais, adaptado em uma história ficcional para o canal Última Patrulha. Casos como esse lembram que o tempo pode apagar rastros, mas nunca apaga o medo. Se essa história te prendeu, inscreva-se no canal, curta o vídeo e conte nos comentários. Você acredita que há casas marcadas por algo que vai além do que podemos explicar?